this crusade, this war on terrorism, is going to take a while, and the American people must be patient. I'm going to be patient. Durante a Idade Média e a Modernidade, entre a colisão de forças que ocorria entre o Império Otomano e os poderes da Europa cristã, a Igreja Católica fomentou sua própria forma de escravidão institucionalizada, e uma ordem de cavalaria já existente foi nomeada para cometê-la, a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, também conhecida como Ordem de Malta. A ordem ganhou esse nome após sua base de rapina, que ficava na ilha de Rhodes, ser desbaratada em 1522 pelo sultão otomano Suleiman I o Magnífico, tendo os cavaleiros em seguida se instalado na ilha de Malta, e então a ordem passou a ser conhecida como os Cavaleiros de Malta. Segundo o pesquisador de ordens de cavalaria Juster van Bergen-Quast, sobre o governo dos cavaleiros, Malta floresceu por séculos, porém nas costas de homens, mulheres e crianças inocentes. Valletta, fundada pelos cavaleiros, mais tarde se tornaria a maior cidade de comércio de escravos do cristianismo no Mediterrâneo. Por exemplo, encontramos documentos nos arquivos da ordem em Malta registrando a escravização de crianças a partir dos 2 anos de idade e de adultos de até 70 anos, e também de mães com seus filhos. A maioria desses escravos apresentava um espetáculo doloroso no momento da captura, que geralmente ocorria após uma luta corpo a corpo. Assim, os ferimentos e doenças de 109 escravos capturados pelos cavaleiros em 1665 incluíam queimaduras de armas de fogo, cortes de espadas e facas, feridas lácero-contusas produzidas por balas de mosquete e pedras, dedos e pulsos mutilados, micose no couro cabeludo, lesões no peito e no rosto, estrabismo, abscessos e sinais de peste na coxa. Havia também um jovem com tremores nas mãos. A quase totalidade dos escravizados dos cavaleiros da Ordem de Malta eram muçulmanos, atacados em seus navios, capturados no mar ou em suas casas, em ataques dos cavaleiros e razias no norte da África. Segundo o registro apontado pelo professor Tony Rothman, de escravos capturados por Jean de Valette, um dos grão-mestres da Ordem de Malta, no entanto, ele continuou a subir nas fileiras da religião. Em 1554, foi eleito capitão-general das galeras. Nessa função, ele estava em constante conflito com o inimigo. Registros de suas capturas ainda existem, entre 1557 e o ano de sua morte, 1568. As galeras particulares de Valette capturaram quase 3.000 escravos muçulmanos. Foi apenas no século XVIII, quando Napoleão Bonaparte conquistou Malta, que a escravidão terminou, com, segundo algumas estimativas, o comércio escravagista dos cavaleiros, estruturas estatais e piratas vindos da Europa teriam escravizado cerca de 2 milhões de muçulmanos de diversas origens, desde a costa do Levante até o norte da África. Segundo o pesquisador maltês Charles Schwereb, a pequena Malta, durante a breve administração da República Francesa em 1798, aboliu a escravidão de suas costas, em 16 de junho do mesmo ano, por um arrêté do general Bonaparte. Todos os escravos foram libertados, incluindo aqueles conhecidos como buona-voglia, que eram vendidos para sempre às galés das ordens dos Cavaleiros de Malta. É interessante notar que um dos primeiros oficiais de inteligência, antecedendo mesmo a CIA nos Estados Unidos, William Wylde Donovan, veterano da Primeira Guerra Mundial, era um membro da Ordem dos Cavaleiros de Malta. Segundo o Hall da Honra Militar, especializado em biografias militares, o Major-General William Joseph Wild Bill Donovan foi um oficial do Exército dos Estados Unidos que recebeu a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos por bravura, a Medalha de Honra, por suas ações heróicas durante a Primeira Guerra Mundial. No campo, ele ganhou o apelido que o acompanharia para o resto da vida, Wild Bill Donovan. Ele se formou em Colômbia em 1905 e foi membro da fraternidade Pi Kappa Psi, assim como da Ordem dos Cavaleiros de Malta. Segundo um documento oficial da CIA, hoje público, vários membros da Ordem dos Cavaleiros de Malta compõem historicamente o governo americano. Entre os 1.750 membros da Ordem dos Cavaleiros de Malta estão o diretor da CIA, William J. Casey, o ex-secretário de Estado, Alexander M. High Jr., e o ex-secretário da Saúde, Educação e Bem-Estar, Joseph A. Califano. Baseada em Roma, a Ordem devotamente católica romana tem 10.000 membros e é reconhecida diplomaticamente como a única nação soberana do mundo sem território. Ela possui embaixadores em 40 países. Até hoje, os Cavaleiros de Malta atuam dentro do governo americano, dando continuidade às cruzadas medievais disfarçadas de guerras por petróleo ou qualquer outro motivo, sendo Prescott Bush, o avô do presidente George W. Bush, que fez o discurso comparando as guerras no Iraque e no Afeganistão às cruzadas, e os
líderes da companhia de mercenários Blackwater, que cometeu tantos crimes de guerra que teve que mudar seu nome para Academy, notórios membros da Ordem dos Cavaleiros de Malta. Segundo a reportagem do periódico Syrian Observer, não fiquei surpreso que a CIA seja patrona da Blackwater. Eu tinha lido anteriormente que seus gerentes executivos são ex-oficiais do exército americano. A crueldade de seus mercenários também não me surpreendeu, dado que a organização recrutou todos os militares americanos expulsos, famosos por suas excursões sangrentas, além de seus colegas do Chile, Colômbia, África do Sul, Honduras e outros lugares. O que me surpreende foi que a maioria dos gerentes executivos da Blackwater tem orgulho de pertencerem aos Cavaleiros da Ordem de Malta. A Ordem dos Cavaleiros de Malta é uma milícia cruzada formada no século XI, antes da primeira campanha oficial dos cruzados. Eu tinha lido em algum lugar que Prescott Bush, o avô de Bush pai, era um membro da Ordem, assim como Bush filho. A frase invasão cruzada que Bush usou antes de declarar guerra ao Iraque veio à mente. Segundo ex-funcionários da Blackwater, agora Academy, Eric Prince, seu fundador, vê a companhia de mercenários como um meio para iniciar uma cruzada contra muçulmanos no Oriente Médio, mas esta, obviamente, não aparece na mídia como fanatismo religioso, como a chamada para a jihad de Osama Bin Laden, e você pode encontrar um cavaleiro genocida no aeroporto mais próximo da sua casa, indo para o Oriente Médio, mas só se assustaria se o passageiro ao seu lado tivesse uma barba e pele um pouco mais morena. De acordo com a matéria do The Economist, as alegações mais recentes contra Blackwater, a empresa de segurança americana, são escabrosas. Encarregadas de fornecer segurança para autoridades americanas no Iraque e no Afeganistão, a empresa já está sob investigações por mortes a tiros no Iraque. Agora, 2 ex-funcionários estão acusando Eric Prince, chefe da Blackwater, de querer começar uma cruzada religiosa contra os muçulmanos. Em um depoimento apresentado a um tribunal na Virgínia, uma das testemunhas disse que o Sr. Prince se vê como um cruzado cristão encarregado de eliminar os muçulmanos e a fé islâmica do mundo. Os mercenários da Academy, o novo nome da Blackwater, e seu líder Eric Prince são obcecados com a imagética cruzadiça da Idade Média. Segundo a professora Maureen Fiedler, o longo estudo de Scarhill sobre a Blackwater revela um fascínio por campanhas militares em nome de Deus, e ele relata que alguns chefes da Blackwater se gabam de serem membros da Ordem Soberana de Malta, outra irmandade de cruzados. Os mercenários da Academy cometeram um brutal massacre da Praça Nisour, no Iraque, sendo posteriormente perdoados pelo governo de Donald Trump, que com essa atitude, basicamente, legitimou as mortes em nome de Deus dos cavaleiros, que transferiram as antigas bulas de indulgência papal por indulgências democráticas. Segundo a ONU, um grupo especialista da ONU disse que os perdões concedidos a 4 contratados de segurança privada condenados por crimes de guerra no Iraque violaram as obrigações dos Estados Unidos sobre o direito internacional e pediram a todos os estados membros das Convenções de Genebra que condenassem os perdões. Os contratados da Blackwater Worldwide foram processados e condenados por múltiplos atos criminosos cometidos durante um massacre na Praça Nisour, em Bagdá, em 2007, que deixou 14 civis desarmados mortos e pelo menos 17 feridos. Em 2015, os tribunais dos Estados Unidos condenaram Nicholas Slatten por homicídio de primeiro grau, enquanto Paul Sloag, Evan Liberty e Dustin Hare foram condenados por homicídio voluntário e tentativa de homicídio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perdoou os 4 contratados em 22 de dezembro, mostrando que para alguns no Ocidente, inclusive figuras de imenso poder, as cruzadas não acabaram, e matar em nome de Deus, com imagética medieval, está totalmente liberado, desde que você tenha jornais e uma diversa gama de agentes de soft power para dizer que fanáticos religiosos somente matam em nome de Allah. História Islâmica com Mansur Peixoto. Na sociedade fortemente racista dos Estados Unidos da América sobre as terríveis leis Jim Crow, nos séculos 19 e 20, era prática comum linchar e arrancar pedaços de afrodescendentes que passavam por um linchamento como troféus humanos. Segundo o historiador Harvey Young, em 2 de abril de 1899, aproximadamente 2.000 homens, mulheres e crianças brancos participaram, como testemunhas e agentes ativos, do assassinato de Sam Rose, Geórgia. Sam Rose foi queimado vivo. Nos momentos finais de sua vida, a multidão reunida desceu sobre seu corpo e coletou várias partes dele como souvenirs. E em suas invasões ultramarinas, americanos continuaram com a prática de levar pedaços de pessoas que consideravam de raças inferiores. Durante a Guerra da Coreia, a prática de coletar crânios de norte-coreanos inimigos se tornou comum entre as tropas americanas. Segundo a jornalista Jessie Kidding, que estudou os casos, eu estava vasculhando uma caixa de fotos de soldados americanos da Guerra da Coreia. Entre as milhares de cenas
cenas cotidianas esperadas, amigos, bases, acampamentos, paisagens, bebidas, estão imagens de soldados pousando com crânios humanos. A prática de coletar partes de corpos inimigos, particularmente crânios, como troféus e reaproveitá-los como objetos de prazer, surge frequentemente na história dos Estados Unidos. Crânios e ossos como troféus, dedos e pele tornam-se objetos com valor sentimental. Eles foram esculpidos em lâmpadas e abridores de cartas, receberam nomes de animais de estimação ou foram trocados como presentes de amor, enquanto fotos de troféus se tornaram lembretes nostálgicos de camaradagem militar. Ainda na Ásia, na Guerra do Vietnã, posteriormente, a prática continuou. Segundo a socióloga Sharmila Rudrapa, na Guerra do Vietnã, o exército dos Estados Unidos tinha regras rígidas em vigor sobre coleta de crânios e ossos humanos. Em vez disso, relatos de colares feitos com orelhas ou dedos humanos cortados de indivíduos vietnamitas abundam. Em outubro de 2003, o Blade de Toledo, Ohio, publicou um relatório investigativo vencedor do prêmio Pulitzer sobre crimes de guerra no Vietnã por uma comunidade de combate de elite dos Estados Unidos chamada Tiger Force. Apesar de as leis Jim Crow terem sido abolidas, se arrogarem a posição de defensores da diversidade, da liberdade e da democracia, ainda assim, a prática de coletar pedaços humanos de cidadãos de raças inferiores como troféus após matá-los continua. Segundo matéria do France 24, 12 soldados dos Estados Unidos foram acusados de crimes horríveis no Afeganistão, que vão desde assassinar civis até manter partes de corpos como troféus de guerra. Revelações que o Pentágono disse na quinta-feira que prejudicaram a imagem dos Estados Unidos em todo o mundo. Os soldados de infantaria da 5ª Brigada Stryker, com sede no estado de Washington, foram enviados para a província de Kandahar há um ano, e os assassinatos ocorreram entre janeiro e março, de acordo com acusações de promotores do exército tornadas públicas esta semana. Posteriormente, a BBC ainda descobriu que mais soldados incorriam nas práticas e que alguns inclusive intimidaram civis com brutalidade para que os afegãos não expusessem o caso durante a investigação, que revelaria a prática não só dos massacres, mas da coleta de pedaços humanos como troféus. Outros soldados foram acusados de esfaquear um cadáver afegão, tirar ou possuir fotos de vítimas e espancar outros homens na tentativa de impedi-los de falar com os investigadores. A investigação acabou por descobrir que as ordens vinham dos sargentos na região. Segundo a NBC, o especialista do exército Jeremy Morlock, condenado em março a 24 anos de prisão por seu papel nos mesmos assassinatos, foi a primeira testemunha de acusação chamada ao banco das testemunhas quando o depoimento começou na corte marcial do sargento Calvin Gibbs. Os promotores escalaram Gibbs como principal investigador e Morlock como seu braço direito, no caso mais flagrante de atrocidades que militares dos Estados Unidos são acusados de cometer nos 10 anos de guerra no Afeganistão. Uma investigação do The Guardian, por sua vez, descobriu que outros soldados, dessa vez um batalhão escocês, coletavam dedos de prisioneiros no Afeganistão de forma semelhante, mostrando a internacionalidade de todas as nações que invadiram o país muçulmano e levaram para lá uma barbárie terrível. Alegações de que um soldado britânico cortou os dedos de insurgentes do Talibã como troféus durante operações de combate em Helmand, no Afeganistão, estão sendo investigadas pela polícia militar. O soldado do batalhão Argyll and Southland Highlanders, do Regimento Real da Escócia, é acusado de ter cortado dedos de insurgentes mortos durante a turnê de sua unidade, que terminou em abril, mostrando a barbárie de épocas supostamente superadas do Ocidente, que ainda são praticadas contra povos e países considerados racialmente inferiores. História Islâmica com Mansur Peixoto.